já dei início, assim que ficar ao vivo, já dei. Estamos ao vivo já. Posso já falar, então, né? Bom, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Conversa com a Autora. Eu sou Sheila de Castro Faria, a criadora e diretora da editora Cantagalo. Antes de eu dar prosseguimento à apresentação das duas pessoas que vão fazer essa conversa hoje, eu queria convidar para apresentar comigo esse programa, né, Conceição Vilela Franco, Maria da Conceição Vilela Franco, que é produtora da editora Cantagalo e componente também do conselho editorial. Conceição, ela é doutora em História pela Unirio, tem uma participação fundamental em nosso trabalho de edição e de divulgação, e de marketing. Certo? E também eu apresento o Gustavo Brasil, que está ali atrás, nosso responsável pela parte técnica, né, e midiática da editora. Então, eu chamo Conceição para ela falar um pouquinho sobre o que é a nossa editora. Só um minutinho para mostrar que ela saiu do estúdio. Conceição saiu do estúdio? Ai, meu Deus. Gente, é assim mesmo, não tem jeito. Ela falou que caiu, coitada. Ela já vai entrar, gente. Conseguiu entrar? Ué. Nada ainda? Ela está entrando. Está entrando o quê? Entrou. Então, agora, Maria da Conceição Franco, Vilela Franco. Pronto, pode me tirar, Gustavo. Boa noite a todos e a todas. A Sheila está um pouquinho nervosa, essa é a nossa segunda live, Conversa com a Autora. Hoje é Conversa com a Autora, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a nossa editora, a editora Cantagalo. A editora Cantagalo ela foi criada em 2019 com a missão de divulgar trabalhos de pesquisas em ciências humanas, especialmente na área de história. A nossa editora já tem 2 livros já publicados, né? O primeiro, Mulheres Negras em Perspectiva, Identidades e Experiências de Escravidão e Liberdade no Espaço Atlântico, séculos 17 e 19. Esse livro foi organizado por Sheila de Castro Faria e Adriana Dantas, da Adriana Dantas Reis, e é uma publicação da editora em parceria com a Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. O segundo livro, já publicado pela editora, já produzido, é Europa no Antigo Regime, uma visão plural do Renascimento à Revolução Francesa, do grande historiador brasileiro, Ronaldo Vanfas. É um livro que pretende ser um manual universitário, né, para estudantes, especialmente de história, né? E nós temos mais três livros em produção, a editora. São eles, né, Henrique Bon, um suíço no Brasil no século XIX, do pesquisador Henrique Bon, né? Ele é um pesquisador sobre imigração suíça, né? É um historiador regional.
O segundo livro, já sendo produzido pela editora, é sobre Mão de Luva, o mito de Mão de Luva, né, organizado por Sheila de Castro Faria, com grandes historiadores como Anderson de Oliveira. E o terceiro livro tem o título Justiças e Fracassos em Xeque, Método e Pesquisa em Conversas de Historiadores. É uma coletânea do grupo de pesquisa Companhia das Índias. É organizado por Daniela Buono Calainho e Rodrigo Bentes Monteiro. A gente pretende ainda, já no início do ano que vem, esses 3 livros já estejam prontos, impressos, e vão sair também em e-book. Os 2 livros já publicados pela editora estão à venda na Amazon e no site da editora Cantagalo, tá bom? É isso aí, eu espero que vocês estejam curtindo, né, essas nossas lives, conversa com os autores e autoras. Tenha uma boa noite, sem mais delongas, vamos ouvir, né, a grande historiadora brasileira, a Sylvia Brigger, juntamente com a autora que vai hoje nos abrilhantar com o seu belo texto, que está no livro Mulheres Negras em Perspectivas. Tenham todos uma boa noite, uma excelente live. Bom, muito obrigada, Conceição. Conceição é ótima para apresentar os nossos sucessos, vamos dizer assim, né? Ela fala muito bem, eu gosto muito. E eu lembro a vocês que a primeira live que nós fizemos foi no dia 5 de outubro, se não me engano, e nós tivemos um problema climático, que nós não terminamos a live, né? Era uma conversa entre Ronaldo Vanfas e o professor Anderson de Oliveira, sobre o livro A Europa no Antigo Regime. E a luz caiu, foi uma coisa assim, meio terrível, que eu espero que não aconteça hoje, que hoje nós estamos um pouquinho mais otimistas em relação ao tempo, né? Hoje, a gente está recebendo a autora Cleudisa Fernandes de Souza, que publicou um capítulo no livro Mulheres Negras em Perspectiva, né, que, como disse já a Conceição, organizado por mim e por Adriana Dantas Reis, que é professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, da Bahia. E o Cleo, como é carinhosamente chamada pelos amigos, eu me incluo, né, no uso desse termo carinhoso e desse apelido, vamos dizer assim, né, carinhoso. Ela é mestre pela Universidade Federal de São João del Rei e é doutoranda agora, está terminando, né, do programa de pós-graduação em História da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é pesquisadora também do Grupo de Trabalho Emancipações e Pós-Abolição em Minas Gerais, junto ao CNPq. Então, seja muito bem-vinda, Cleo, é um prazer você estar aqui. Eu vou apresentar logo Sylvia e depois vocês duas podem se apresentar, primeiro Cleo, primeiro Sylvia, melhor, depois Cleo, né? Porque Cleo será, vamos dizer assim, a entrevistada, né? E para conversar com ela, nós convidamos Sylvia Maria Jardim Brigger, né? Sylvia Brigger, como eu costumo chamar, ela é professora titular da Universidade Federal de São João del Rei e atua na graduação e na pós-graduação. Ela é autora de um livro que, pelo que eu percebi, está esgotado, que se chama Minas Patriarcal, Família e Sociedade em São João del Rei, nos séculos XVIII e XIX, pela editora Ana Blume. Está difícil de achar seu livro, viu, Sylvia? Bom, eu tenho, né? Claro, com dedicatória e tudo. Por quê? Porque Sylvia foi minha orientanda de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, e eu ainda sou madrinha da filha dela. Madrinha, quer dizer, é uma relação aí de parentesco espiritual, né? E também acadêmico. E Cleo acaba sendo uma neta, né? Porque Sylvia orientou até o mestrado de Cleo, né? O TCC, monografia.
o mestrado, e como não tem doutorado em São João del Rei, Cléo voou, né? Foi-se embora para outras paragens. E Cléo, ela é professora também, né, do município do Rio de Janeiro, atualmente mora no Rio de Janeiro. Então, eu quero dizer também que Conceição também é minha neta acadêmica. Né? Conceição ela foi orientada pela Cláudia Rodrigues, no mestrado e no doutorado, e eu também orientei a Cláudia Rodrigues na iniciação científica e no doutorado. Então, estamos aqui numa live com muitas relações de parentesco. O texto da Cléo é um texto instigante, ele é o último texto do livro, porque ele pega a virada do século XIX para o XX, né? O livro está montado em ordem cronológica, né? Vem do século XVII até a virada do XIX para o XX, e ele é a primeira a ter essa entrevista, conversa com a autora. Os outros autores do livro eu já convidei, eu espero que eles também agendem, né, umas conversas para poder mostrar o seu trabalho. E o título dela é Vozes Submissas nos Porões do Judiciário, Gênero, Cor e Justiça no imediato pós-abolição em Minas Gerais, em Oliveira, de 1890 a 1905. Eu quero ressaltar que quando eu e a Adriana organizamos esse livro, nós selecionamos pessoas que trabalhassem com documentação primária, né? Na maior parte deles, a maior parte dessa documentação manuscrita. E nós selecionamos, escolhemos, né, pela capacidade e pelo tema, né? Claro, tema, mulher. Né? E o texto de Cléo merece toda a minha admiração e todo o meu respeito. Então, é extremamente instigante e toca em assuntos que são, até hoje, problemáticos para as mulheres em geral e para as mulheres negras em particular. Então, eu creio que é isso que a gente vai discutir agora, e também, como diz Conceição, sem mais delongas, vamos começar a discussão com Silvia orientando os trabalhos. Então, boa live também. Aí eu saio um pouquinho, no final eu dou um tchau para todo mundo. Gente, boa noite. É um grande prazer estar aqui hoje. A gente ainda não está acostumado com toda a pandemia, com todas as lives que a gente fez durante a pandemia, mas a gente ainda tem um certo receio com esse ambiente, né? A sala de aula, a universidade ainda é o nosso habitat natural, né? Aqui a gente fica meio receoso, mas é um grande prazer estar aqui podendo falar com pessoas de diversos locais. Eu acho que esse é o grande tchan, né, que a tecnologia tem nos permitido, né? Mas é um grande prazer estar aqui a convite da Sheila, que, como ela mesmo disse, é minha mãe intelectual, né? E mais do que não só intelectual, né? Pessoalmente também. Mas para conversar com a Cléo, né? Porque assim não tem jeito, né? Sendo filha da Sheila, as minhas relações no meio acadêmico elas são absolutamente também permeadas por afetos e relações pessoais. Não tem jeito. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu faço. Acho que não é ruim, não, Sheila. E a Cléo foi uma aluna mais do que especial. Foi um prazer enorme acompanhar a trajetória da Cléo desde a graduação, né? E depois coroando com a dissertação de mestrado brilhantemente defendida e já saindo para a UFRJ, né, Cléo? A Sheila disse que é porque não tinha doutorado em São João, mas acho que você tinha que ir mesmo, né? Tinha que ir para a UFRJ, tinha que alçar outros voos, né? E é um grande prazer. Eu me lembro até hoje quando a Sheila comentou comigo: Silvia, você orientou uma moça, ela tinha ouvido você falar em algum lugar. Não foi, embora tenha toda essa relação de parentesco, não fui eu que indiquei a Cléo para estar no livro. Né? A Sheila ouviu a Cléo falando em alguma instância dessas, não sei se foi live ou o que foi. Ele disse: poxa, você que orientou esse trabalho, assim, me dá o contato
da Cleo. Então, assim, isso para mim só me enche de orgulho e coroa, né, a percepção que a gente tem do brilhantismo do trabalho da Cleo. Então, assim, é mais do que especial estar aqui hoje nessa conversa, né, a partir da iniciativa da Sheila, da editora Cantagalo, e conversando com a Cleo, né, Cleo? E eu vou começar, claro que você vai falar um pouco de você e tudo mais, e a primeira pergunta que eu ia te colocar, ela vem exatamente para isso, para a gente te conhecer um pouco, né? O que a gente escreve, né, sempre diz muito de quem nós somos, né? E aí eu queria começar essa nossa conversa aqui hoje, né, pedindo para você falar um pouco o que te levou a escolher a história enquanto profissão, né? E depois, mais especificamente, a escolher pesquisar sobre as mulheres negras no século XIX e no imediato pós-abolição, tá? A palavra está com você, Cleo. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, né, acho que começar pela questão do afeto, né? Eu estou realmente muito feliz de estar aqui, porque eu estou revendo pessoas que são muito especiais, né? Acho que a Silvia já colocou um pouquinho aí da nossa relação, né, que se construiu, se consolidou nos últimos anos, né? A Silvia me acolheu, né, durante a graduação, seguiu comigo aí até o mestrado e ela tá certa, né? Que eu sempre fui meio rebelde, falava para ela, Silvia, eu quero ir para o Rio de Janeiro em algum momento. E ela super apoiou. Eu acho que foi uma orientação, né, de muito afeto, muito saudável, né, que eu guardo com muito carinho. E eu ganhei muito amadurecimento também, né, nessa relação. E para mim foi de extrema alegria, né, ser convidada para participar, para integrar, né, esse trabalho organizado aí pela Sheila e pela Adriana, até porque, né, são duas referências importantes aí que eu trago nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas, né, então eu estou imensamente feliz de estar aqui, né, estar revendo essas pessoas e estar falando um pouquinho, né, sobre esse trabalho. Silvia, sobre a pergunta, né, que você colocou, né, primeiramente, o que me levou a escolher história? Eu sempre gostei muito de história, desde a infância, né, a adolescência. Os temas, principalmente relacionados à história social, política, sempre me instigaram muito, né, até porque eu sempre tive um contato próximo com os movimentos sociais, com a militância, né, eu acho que eles iniciaram aí a minha formação política e isso acabou reforçando, né, que o meu gosto, né, o meu desejo aí de estudar história, porque eu acho que é uma relação que é indissociável, né, o fazer, o estudar a história e o fazer político também. E a minha graduação, né, ela se mistura muito com essa participação em movimentos sociais, principalmente, né, os movimentos relacionados aos feminismos negros, né, eu estive aí mergulhada durante um bom tempo da minha graduação nesses movimentos sociais relacionados a essa temática, né? Sempre me instigou, até por eu ser uma mulher negra, né? E principalmente. E também na academia, né? Eu acho que eu fui muito instigada ao desejo, né? De pesquisar, né? De procurar mais informações sobre mulheres negras, né? Eu me recordo que numa disciplina, né, da Silvia de Brasil Colônia, né, ela trabalhou com a gente, conosco, um texto da própria Sheila, né, que é o Sinhás Pretas. Eu lembro que foi ali que me deu um clique, né, a gente estava ainda nos primeiros períodos, aí, segundo ou terceiro período, se eu não me engano, e ali já me deu um clique, né, do que possivelmente, né, eu gostaria de pesquisar nos anos posteriores. Então, eu acho que essa coisa, né, de estar instigada pelo tema, ela vem tanto da minha relação pessoal e política com os movimentos sociais, que eu acabei construindo aí na minha trajetória em São João del Rei, como também na minha própria relação acadêmica, né, no curso de História, na universidade, tendo contato com fontes também que me levaram a isso. Então, acho que tem uma relação aí que nem é desmembrada uma da outra, né? Que é uma relação pessoal e uma relação acadêmica também.
Que ótimo, Cléo. Tô vendo a Sheila botando aqui, que orgulho, comentando no chat. Bom, você falou aí das fontes, né, Cléo? O nosso trabalho enquanto historiadoras, né, está muito calcado na forma como a gente lida com as fontes, né? A Sheila também mencionou que o livro foi organizado pensando em trabalhos que usam fontes primárias, né? E a gente sabe que não é fácil, né, trabalhar com as fontes, né? Tem uma série de questões metodológicas que a gente tem que considerar, né? E tem muito da sensibilidade também de como a gente consegue ler esses documentos e problematizá-los. Nossa, quase que a língua trava. E aí eu queria te pedir para falar um pouco da sua experiência no uso dos processos criminais, né? Quais as maiores dificuldades que você encontrou ou ainda encontra, né? Você está fazendo o doutorado, né? Mas também quais as potencialidades, como é que o teu olhar sobre essas fontes, entendeu? Em termos de dificuldades, mas também de potencialidades delas. Então, Silvia, eu acabei seguindo um percurso, né, que é um pouco diferente, né, do percurso que muitos pesquisadores seguem, né? Muitos historiadores, eles encontram primeiramente a fonte, né, para depois fazer uma definição do recorte, do objeto, e no meu caso foi o contrário, né? Eu tinha esse desejo, né, de trabalhar com mulheres negras no período do pós-abolição, e a partir dessa vontade, dessa escolha, é que eu saí, né, de fonte, vendo as fontes. Inicialmente, eu pensei em trabalhar com jornais, né, com artigos da imprensa, para Minas Gerais. Não acabei encontrando tanta coisa. E aí eu me lembro que foi você, Silvia, que me deu a ideia, né, de trabalhar com os processos crimes, né? Eu já havia, na universidade, realizado alguns cursos de extensão, né, estágio no Laboratório de Conservação e Pesquisa. Então, eu já havia tido um contato, né, prévio com esses documentos criminais, mas até então eu nunca havia, né, procurado essas trajetórias específicas de mulheres negras nessa documentação, né? Aí você me deu a ideia e eu saí à procura e acabei encontrando, né? E eu acho que a partir disso, né, que a gente pode falar um pouquinho das dificuldades, assim. Eu acho que a minha primeira dificuldade em trabalhar com uma fonte criminal, né, uma fonte formal, é a questão de encontrar esses sujeitos, assim, né? Eu tive essa dificuldade inicial, né? Pensei que seria mais fácil. No meu mestrado, eu trabalhei especificamente com mulheres, né, que passaram pela experiência do cativeiro, né, que tiveram esse contato direto com a escravidão. Como as fontes que eu trato, né, já são do período pós-abolição, né, encontrar identificadores, né, localizadores dessas mulheres, né, foi um pouco mais difícil, né, do que eu estava esperando, mas ao mesmo tempo também me chocou a presença de alguns identificadores, né, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, levando em conta, né, que a gente já estava tratando aí de um período do pós-emancipação. Acho que a primeira dificuldade foi essa, né, localizar essas mulheres, né, em meio a essas fontes. Outra dificuldade também é a ausência, né, de falas dessas personagens presentes nessas fontes criminais, né, por mais que fossem protagonistas, nem sempre as falas apareciam, né, dessas personagens. Então, tá aí uma dificuldade também. E é uma fonte, né, assim como outras, que é produzida, né, a partir de um determinado recorte, a partir de uma determinada narrativa, né? Então, o cuidado também no trato da fonte, né, de entender que aquilo ali, né, já passou por uma interpretação, né, por um tipo de confecção, entender isso também, muitas das vezes, ela torna o trabalho, né, um pouco mais árduo aí, para não cair em armadilhas, né, da própria produção da fonte, né, levando em consideração que é uma fonte judicial, né, que é feita, que é construída a partir de alguns aparatos específicos. Então, é
se tomar o cuidado, né, de realizar uma análise que seja crítica, para não acabar também apenas, né, meramente reproduzindo o que é produzido, o que é confeccionado, né, ali na construção desse tipo de fonte. E tem as questões materiais também, né, a documentação que acaba se perdendo ao longo do tempo, né, a questão da degradação documental também. E eu tive que aprender também tem alguns códigos, né, algumas estratégias aí que eram realizados na confecção desses processos, então eu tive que aprender um pouco sobre esses códigos, né, da própria produção da fonte também. Então, eu acho que são, assim, dificuldades, né, que eu encontrei e que encontro até hoje em dia. Na verdade, quando a gente trabalha com processo criminal, é sempre uma novidade, né, um novo processo que chega, é sempre um desafio maior, né, a partir do que tem ali, né, no escopo daquela fonte. Então, sempre vão existir esses desafios, essas dificuldades, processos que nem sempre têm fim, então a gente não necessariamente sabe sempre, né, o que vai ocorrer no final daquele caso, com aquele personagem. Então, eu acho que isso tudo permeia as dificuldades. Agora, sobre as potencialidades, né, eu acho que é uma fonte muito rica, né, que, apesar dos silêncios, né, traz uma riqueza de informações muito grande, a partir das falas das testemunhas, né, dos depoimentos, a partir de são informações muito ricas, né, que muitas vezes estão ali nas entrelinhas, né, não é tão visível, mas eu acho uma fonte extremamente rica, né, para se pensar essa construção, né, de diversas narrativas ali dos participantes, para se pensar o recorte local, temporal também. Eu acho que é muito rico, eu acho que é uma fonte muito potente e que traz, né, uma riqueza de informações que auxilia bastante aí no trabalho, né, como historiador. Acho que um pouquinho disso. Maravilha, Cléo. Cléo, vou te fazer uma questão que é meio que uma provocação, mas não é só uma provocação, não. Eu acho que é uma questão que é importante para a gente pensar, né? Não só em termos de historiografia, mas eu acho que mesmo para a sociedade brasileira, não vou dizer só para os movimentos sociais, né? Para como a gente se pensa enquanto sociedade também, né? E que diz respeito, você trabalha com as mulheres, a experiência das mulheres negras no imediato pós-abolição, né? Então, você está tomando a abolição como um marco cronológico importante para a tua pesquisa, né? E aí a questão que eu queria te colocar é sobre o significado da abolição, né? A gente sabe que tem momentos em que a historiografia e os próprios movimentos sociais ora valorizam, ora desvalorizam o marco da abolição, né? Eu queria saber como é que você pensa essa questão da abolição, do significado da abolição para a população negra, né? E em especial para as mulheres negras com as quais você pesquisa. Bom, acho que assim, em primeiro lugar, né, como um fruto, né, tanto da academia como dos movimentos aí, né, eu acabo sendo um fruto de ambos, né. Eu acho que essa questão é muito importante, é um debate que algumas vezes é difícil, né, é um debate que traz uma tensão, mas eu acho que é extremamente importante para a gente até pensar, né, o nosso lugar no presente, né, como a academia se posiciona no presente. Eu acho que eu sempre gosto de ressaltar, né, que a historiografia, né, principalmente pensando, né, nas trajetórias negras ao longo do tempo, deve muito aos movimentos sociais, né, que são os saberes tradicionais, que também são científicos, né, e eu acho que são discussões muito importantes, acho que realocam a zona de conforto. Então eu acho que traz uma riqueza muito grande, né. Ao longo do tempo eu já tive, assim, várias percepções e pensamentos aí sobre essa questão, né. Eu diria que, no momento, né, pessoalmente, né, uma opinião pessoal, né, que eu também fui construindo aí a partir de práticas profissionais,
Eu não sou, né, não sou da narrativa, né, de que a abolição teria sido falsa ou não teria ocorrido, né? Eu não gosto de seguir pessoalmente nessa narrativa, porque eu acredito que no processo, né, aí de abolição, de libertação dos escravizados, né, houve muita luta, né, dessas populações negras aí brasileiras. Então, eu acho que talvez, né, o não tornar visível ou não tornar efetivado, né, esse processo de abolição de alguma forma não traz, né, ao centro essas lutas negras que foram tão importantes aí nesse processo de desmantelamento do escravismo, né? É uma opinião pessoal que eu vim construindo ao longo dos anos, né, a partir também do amadurecimento acadêmico, né? Mas eu acho que é uma questão que vai estar sempre em aberto, né? Que vai estar sempre em ebulição. Eu acho extremamente importante. Eu acho que os movimentos sociais eles trazem não só um saber tradicional, porque eu acho que não está localizado só nesse lugar, né? Eu acho que traz uma imputação para o saber científico mesmo, que é muito relevante, né? No sentido de entender as dificuldades dessa população, né? Mesmo com a promulgação, né, da libertação escrava no país, para entender essas dificuldades, para entender as potencialidades das gerações posteriores, né? De certa forma, lutar contra essas mazelas, né, contra essa discriminação, né, que ainda é presente, né, ainda que de outras formas, né. Eu acho que uma vez eu escutei o professor Álvaro Nascimento, né, usar um termo, né, que para mim marcou muito, de que, de certa forma, o que a gente faz é uma história social do racismo, né, também. Isso vai se mudando, né? Há uma manutenção ao longo do tempo para se pensar as reelaborações do racismo, né? Como ele se manifesta em determinados recortes temporais e as suas continuidades. Então, eu acho que os movimentos sociais, de certa forma, eles nos provocam, né, a pensar esses argumentos, né, esses debates, e nos provocam como uma maneira mesmo de trazer pesquisas, né, trabalhos que vão mostrar essas estratégias, né, essas potencialidades negras, né, também dessas gerações de escravizados, mas eu acho que é uma questão que ela sempre vai existir, né? Acho que, felizmente, eu acho que quando não há um debate sobre sobre uma determinada temática, eu acho que é sinal de que uma das partes aí, né, está saindo perdendo. Eu acho que, né, também não é uma competição, claro que não, mas assim, eu acho que tem que existir o debate para que a gente potencialize nossos pensamentos sobre o tema, né, as nossas escolhas também temáticas de pesquisas, né, e eu acho que a presença dos movimentos sociais é extremamente importante nesse debate, né, mas é o pessoal que eu tenho hoje em dia, né, como eu coloquei, pode ser que mude, né, eu acho que a gente está aí levando em consideração esse amadurecimento também, que é teórico, né, que é científico, mas é a opinião, né, que eu tenho aí hoje em dia. Eu acho que é isso mesmo, Cléo. Eu acho que é... Bom, primeiro dizer que eu concordo totalmente com você em relação... Eu acho que, assim, a grande transformação que a gente tem tido dentro da universidade, especialmente na historiografia do pós-abolição, é em grande parte, ou a maior parte, se não... tributária dos movimentos sociais, dos movimentos negros, né? Eu acho que não tem nenhuma dúvida disso, né? E das políticas de ações afirmativas que mudou o perfil da universidade, o perfil dos pesquisadores, dos historiadores e, portanto, da forma de encarar, né, a produção do conhecimento da história das populações negras, né, no país, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? E eu concordo com você também nessa discussão sobre a abolição, né? Eu acho que é muito por aí mesmo, né? Quer dizer, a abolição não foi a abolição que a gente gostaria que ela tivesse sido, né? Como
como grande parte dos processos históricos e que a gente está nas lutas políticas até hoje, exatamente por isso, né? Mas ela foi fruto de luta, né? De luta, sobretudo dessa população negra escravizada, né? Então, assim, dizer que ela não representou nada também é perder o significado da luta dessas pessoas, né? Então, eu estou totalmente de acordo com essa tua perspectiva e eu acho que é por aí mesmo, né? Os embates políticos nos forçam a ressignificar e a entender esses processos, né? Então, estou totalmente de acordo com você. Cléo, o seu texto traz uma série de histórias fantásticas, de mulheres fantásticas, né? Como você diz no seu título, né? De vozes insubmissas de mulheres negras, né? Eu quero convidar todo mundo que está ouvindo a gente aqui a ler o artigo da Cléo, que é fantástico. Então, também não quero tirar a curiosidade das pessoas para irem ao livro e ao texto, né? Mas eu ia te pedir para escolher uma dessas histórias, assim, se você fosse escolher uma dessas mulheres que você analisou e a história dela, para contar um pouquinho para quem está nos escutando. É difícil, né, fazer essa escolha, né? Mas é isso, acho que a gente também não pode dar tanto spoiler, né? A gente tem que aí sobre o livro, mas eu acho que me vem, né? Eu sempre estou revendo, né, esse texto, né? Um texto que eu sempre estou revendo. Agora no doutorado eu continuo trabalhando com perspectiva de gênero, né? Mas eu estou tratando das masculinidades negras e a partir da minha dissertação, né? Então eu volto sempre tanto na dissertação quanto nesse texto, né? E no momento, assim, eu tenho me marcado muito a história da Narcisa da Conceição, né? Que era uma trabalhadora de uma lavoura de café em Oliveira. Ela trabalhava nessa lavoura com a mãe, a filha, né? A gente falou tanto de relações de parentesco aqui, então haviam essas relações aí familiares que se cruzavam, né? Essas relações de trabalho. E era uma mulher, como diz o título, totalmente insubmissa, né? Era uma mulher conhecida por fazer e acontecer ali naquela lavoura de café. Então, ela causava rebuliço, ela perturbava, se fosse preciso, ela brigava, né? Por aquilo que ela entendia como próprio direito. E ela é demitida, né? Ela é mandada embora, né? Acho que demitida nem é a palavra, né? Porque era um contrato de trabalho aí informal. Mas ela é mandada embora dessa lavoura, né, pelo fazendeiro, e ela vai para casa e retorna no dia seguinte para requerer, né, o direito e para buscar, né, um cesto, né, que ela utilizava ali na recolha do café, e ela retorna e acaba discutindo, né, acaba aí entrando em conflito com o administrador da fazenda, que é o Carlos Libânio. Ela entra em conflito com o Carlos Libânio e, por ordem do próprio fazendeiro, né, do próprio proprietário dessa fazenda, ele agride, né, a Narcisa com correiadas, né? Então, ela é agredida com correiadas e, a partir disso, né, um processo crime, ele é aberto, né, ela abre um processo contra o Carlos Libânio aí por agressão, né? Então é um processo que me marca muito, primeiramente pela própria figura de movimentação, de insubmissão, né, dessa personagem, né, da Narcisa, né? E eu acredito que, como ela, haviam várias mulheres, né, nessa localidade que tinham essa imputação, mesmo com todas as dificuldades, né, que a gente já vem tratando aí, deixadas com os resquícios, né, da escravidão. Ela é uma ex-escrava, né, a Narcisa, isso é demarcado ali na documentação, mas todo esse movimento, né, de recorrer à justiça, né, que apesar de não ser
talvez o mais, né, democrático dos palcos, era um palco acessível de luta, né? Nem sempre os resultados eram tão satisfatórios para essas pessoas, mas era uma arena possível de luta, de recorrer, né, à justiça para denunciar esse ato, né, desse administrador, de agredi-la, né, fisicamente. Uma vez a Hebe participa, né, da minha banca, participou da minha banca de mestrado, está na minha banca de doutorado também, e ela me falou muito, né, na minha qualificação, né, de doutorado, sobre a questão da violência física, né? O pós-abolição, ele não deixa somente resquícios de violência simbólica. Eu acho que a gente tem que reiterar que deixa resquícios de retaliação física também, né? Então, a gente tem pessoas sendo agredidas, processos, né? Tentativas de processos disciplinares que envolvem a violência física também, né? Então, é isso que está acontecendo. Mas é uma personagem que me marca pela insubmissão, né, por essa tratativa, pela própria forma como ela se posiciona, né, naquele local de trabalho, né, por essa tratativa de recorrer atrás daquilo, né, que ela entendia como próprio direito. Então, é uma das personagens que me marcam, mas, assim, todas presentes no artigo, né, convido aí também as pessoas a fazerem a leitura, são muito marcantes, né, são sujeitos comuns, né, talvez com histórias que se a gente for olhar mais a fundo, eram histórias que se repetiam, né, naquele contexto, mas com certeza é o micro ajudando a gente a entender, né, o macro. Uhum. Com certeza, né, Cléo? São muitas histórias de lutas cotidianas, né? Eu acho que a gente começa a pensar também que o político não é algo que paira sobre a vida cotidiana das pessoas, né? É na experiência do cotidiano que essas lutas políticas se constroem, né? Pelos direitos, pelo direito ao trabalho, pela revolta contra o castigo físico, né? Pelos laços familiares, né? Uma série de lutas do cotidiano que compõem um sentido político, né? Eu acho que isso é muito importante, né, da gente pensar, né? E a tua pesquisa, né, Cléo, é de uma cidade de Oliveira. Oliveira está sempre atravessando os meus caminhos. Uma cidade do interior de Minas Gerais, né? Aliás, que tem um congado maravilhoso, né? Já tive vários orientandos de Oliveira também. Então, fazer um pouco da propaganda da cidade de Oliveira, que eu acho que tem uma energia diferente aquela cidade, né? Mas uma cidade do interior de Minas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse espaço onde essas mulheres com as quais você está trabalhando, né? Elas estavam, né? Como é que você vê, né? Existe uma especificidade, né, dessas mulheres em Oliveira, ou essas experiências dessas mulheres lá em Oliveira são semelhantes para outras regiões trabalhadas pela historiografia? Como é que você pensa sobre isso, sobre a cidade de Oliveira? Acho que, primeiramente, é falar que, por mais que algumas pessoas pensam que eu sou de Oliveira, né? Eu não sou de Oliveira. Eu sou natural de Sabará, né, Minas, eu sou natural e criada em Sabará, e as pesquisas acabaram me levando aí para Oliveira, né? Inclusive, eu tenho isso, eu preciso desenvolver alguma pesquisa sobre Sabará em algum momento, porque eu me sinto em débito, assim, de alguma forma, né, com a minha cidade natal, a cidade onde eu cresci, mas Oliveira também ficou muito presente, né, no meu cotidiano. Eu comecei realmente a trabalhar com Oliveira por conta da pesquisa, né? Eu queria trabalhar com Minas Gerais, então as fontes de Oliveira foi onde, né, essas fontes que me deram esse material, né, produtivo aí para se tratar a pesquisa. E eu tenho vários amigos em Oliveira hoje em dia, né? O próprio Bruno que está aqui comentando, Ana Luzia, né? São várias pessoas de Oliveira que foram surgindo aí ao longo do meu caminho. Eu conheci Oliveira, né? Tive a oportunidade de conhecer a cidade durante meu mestrado, né? Para falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Recentemente o Bruno me convidou também
para um projeto, né, na escola em que ele atua, lá em São Francisco, né, que é uma cidade que era distrito de Oliveira, que é vizinha. Então, eu tenho essa relação aí com Oliveira que acabou se tornando pessoal. Mas com relação, né, a essas personagens, eu acho que há algumas especificidades, né, como você falou, é uma cidade interiorana, né, então a gente tem, principalmente, né, para esse contexto, né, das fontes, eu acredito que, né, sejam coisas, né, que a gente pode ver nos tempos atuais também, né, mas, assim, no contexto das pesquisas, né, que eu realizo, a questão do poder local, né, muito embrenhada em Oliveira, né, então a gente tem aí grandes, né, antigos proprietários de escravos, né, que atuam na polícia, no judiciário, na política, né, e eu acho que em cidades interioranas, né, em cidades menores, essa prática, né, ela vai talvez se tornando até num certo coronelismo mesmo ao longo do tempo. São redes de poder local muito atravessadas, né, muito firmadas, e eu acho que isso, de certa forma, impacta, né, diretamente na vida dessas personagens, né, dessas mulheres negras ali que estão vivendo essa experiência, essa recente experiência de liberdade, né? Eu acho que dificulta, né, de fato, né, você se pensar numa ex-escrava, né, numa mulher negra que está tentando reconstituir a sua trajetória em liberdade numa localidade, né, onde as desigualdades são tão fortes e essas redes de poder local elas são tão bem consolidadas. Eu acho que é uma especificidade que a gente não pode negar, né? E, ao mesmo tempo, né, traz singularidades da região com relação às relações de trabalho também, né? É uma região onde muitas mulheres, né, como eu citei no caso anterior, estão muito empregadas ainda nas fazendas, nas lavouras, vivendo nesses locais, né? Então, eu acho que isso também é muito significativo nessas esferas. E, ao mesmo tempo, né, eu percebo algumas proximidades, né, lendo outros trabalhos, com outras regiões, né, brasileiras que são muito diferentes. Por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, né? Eu acho que a gente tem aí o trabalho da Marta Abreu, né, o Meninas Perdidas, que é um trabalho extremamente importante para se pensar trajetórias de gênero, classe e raça do país. E quando a gente faz uma comparação, a gente percebe, né, algumas proximidades entre as experiências. Né, ela também está pensando ali a virada, né, do 19 para o 20, que é o contexto, o mesmo contexto que eu utilizo, né, mesmo com alguns anos ali diferentes no recorte, mas essa prática da moral, da honra, né, e de como isso atravessa tanto essas famílias como a vivência dessas mulheres, né, tanto a busca pela reparação por honra, por moral, como também como isso se reverbera na justiça, né? São mulheres que muitas vezes são julgadas pelo seu comportamento, pelas suas práticas de trabalho, né, perante o público, pela cor, né? A cor é um marcador extremamente importante. Então, assim, ao se pensar nisso, né, a gente vê proximidades. E outros trabalhos também, né? A Karine Damasceno trabalhando, né, com a Bahia também, nesse sentido, né, das relações de trabalho, das relações de luta dessas mulheres, né, de construção dessas vivências. Então, assim, eu penso que Oliveira ela tem suas singularidades, né, por ser uma cidade interiorana, a própria forma como a escravidão, né, se construiu, né, naquela região. Então, a gente tem, por exemplo, durante a escravidão, é uma cidade que tinha inúmeras pequenas escravarias, né, então os escravos eles tinham um contato muito aproximado com livres, né, com libertos. Então, eu acho que isso se reverbera muito na experiência dessas mulheres negras também, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que tem aproximações até com algumas regiões urbanas, né, de outras partes do Brasil também. Então, aí vai depender um pouquinho de cada ponto de vista, né, de cada uma dessas trajetórias aí. Cléo, a gente ouvindo você falar e lendo o seu texto, né, é impossível a gente não pensar, né, nas dores dessas mulheres, né? E aí eu fiquei me perguntando como é que foi para você, Cléo, mulher negra, né, militante,
tomar contato com essas histórias e com essas histórias de sofrimento, né? De dor, de luta, mas também de dor, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, é desafiador, né? Eu acho que eu não sou, né, da opinião do total afastamento do historiador e sua fonte, né? Eu acho que a própria escolha, né, do objeto de pesquisa já diz muito sobre nós, né, pessoalmente, sobre as nossas construções, as nossas trajetórias, né? Eu acho que o meu texto, né, a forma de escrevê-la tem muito de mim, tem muito da minha afirmação, do meu posicionamento, né? Claro, respeitando o trato historiográfico, né, os limites da fonte também, e tudo isso, mas assim, é desafiador, né, como mulher negra estar se deparando, né, com essas histórias de dores, né, essas histórias difíceis. Às vezes a gente está ali no processo, a gente fica meio revoltado. Hoje eu fico menos, porque a gente acaba se acostumando, né, de certa forma, não no sentido da acomodação, né, mas eu acho que do fazer científico mesmo, né, a gente vai estar tratando de tantas histórias que a gente vai aprendendo a lidar com aquilo ali, né. Mas, assim, é desafiador, né, são histórias difíceis, né, são histórias que remetem às nossas próprias, a minha própria trajetória, a minha trajetória familiar, né, eu fico pensando nas minhas gerações anteriores, né, tem muita coisa ali que remete, né, a coisas aí de gerações anteriores da minha própria família, né, da minha própria rede familiar. Só que eu prefiro ler, né, de uma perspectiva da luta, da movimentação e da potencialidade desses sujeitos. Eu acho que ler dessa forma, né, me faz bem, eu acho que me instiga, né, nesse fazer da produção científica, né? Então, existe esse desafio, mas eu acho que, de certa forma, traz também, né, essa potencialidade, é instigante, acho que é essa palavra, é muito instigante ver, né, essas personagens se movimentando, né, movendo a máquina da história, né, é muito instigante ver, né, apesar de uma localidade pequena, a partir de histórias que estão ali a nível do micro, como que isso, né, auxilia, né, na movimentação da mudança mesmo, né, social. Então, eu gosto muito de ler a partir dessa perspectiva, né. E eu acho que é sempre difícil, né, é sempre difícil fazer pesquisa histórica, né, independente da temática. Eu acho que todo historiador traz desafios, né, que dizem respeito às nossas trajetórias pessoais, né, às nossas escolhas também, né. Eu acho que a gente aprende a lidar com isso, né, na própria formação, né, como historiador, e a gente vai também ganhando, né, estratégias ao longo da vida, né, para lidar aí com essas situações, né, com essas informações que vão chegando para a gente. Mas eu sempre prefiro ler a partir dessa chave, talvez até de um pouco de otimismo, né, mesmo, de se pensar, né, que de alguma forma aquilo ali está contribuindo, né, um pouco para se pensar trajetórias, né. Esses dias, por exemplo, uma moça de Oliveira, na verdade, a família dela, né, de Cláudio, né, que era o distrito de Oliveira, né, ali próximo, e me procurou dizendo que, né, que os meus trabalhos estão auxiliando, né, na busca das histórias, né, sobre as gerações da família dessa pessoa, e isso me deixou extremamente feliz, assim. Eu acho que isso traz um grande reconhecimento para a gente, porque, de certa forma, mesmo sendo algo, né, pequeno, né, dentro dessa grande estrutura, eu acho que são essas coisas que trazem um significado, né, um reconhecimento que bate, né, forte assim, para a gente. E eu acho que, assim, principalmente para se pensar famílias negras, né, nem sempre a busca por informações é tão facilitada, né, é difícil. Então, assim, ouvir uma pessoa dizendo, né, que a pesquisa, né, que o trabalho auxiliou de alguma forma por essa busca, eu acho que é muito reconfortante. Então, eu acho que tento pesquisar, né, a partir dessa chave aí. Uhum.
Não, eu concordo totalmente com você. A pergunta que eu ia te fazer é um pouco nesse sentido mesmo, né? Qual é o sentido social? Como é que você vê o sentido social da sua pesquisa, né? A contribuição, por exemplo, para o próprio movimento, né? Do feminismo negro. Quer dizer, o fato de estudar as lutas dessas mulheres do final do XIX, do início do século XX, né? Como é que isso contribui para a luta das mulheres negras hoje? Acho que você já começou a responder por aí, né? Em termos dos movimentos sociais mesmo, você acha que como é que você vê isso, né? Essa apropriação ou não da historiografia e da pesquisa, né? Como a sua pesquisa, por exemplo. Uhum. Eu acho fundamental, eu acho que é aí que está o sentido, né? É quando a pesquisa ela é apropriada, né, tanto por sujeitos individualmente, como pelos movimentos sociais. Eu acho que aí que está o grande sentido, até mesmo para se pensar as permanências, né, as nossas permanências de dificuldades, né, de dores, né, novamente, acho que chamar a atenção, né, para a importância de entender como as nossas relações de gênero, nossas relações raciais, elas têm uma manutenção no tempo, né? Ela é uma permanência reestruturada, né? Ao longo dos recortes temporais aí. Eu acho que isso oferece, né, ferramentas de luta que são muito importantes, tanto nas nossas, né, trajetórias daí, como no sentido da educação também. Mas, para mim, é extremamente importante. É o que realmente dá sentido, né? Eu gosto muito de história, né? Gosto muito do fazer científico, né? De pesquisar, mas realmente quando se percebe, né, que aquilo ali está trazendo, né, de alguma forma, um pouquinho de mudança que seja, né? Para fora ali dos círculos acadêmicos, eu acho que isso traz uma grande satisfação, assim, não só individual, mas uma satisfação, assim, em grupo, né, ao se pensar em mulheres negras. Eu acho que é extremamente importante, eu acho que está aí o sentido da coisa. Eu acho que se não fosse assim, né, não teria muito sentido. Eu fico extremamente feliz, né, na ciência sendo utilizada como uma ferramenta, né, de luta para os movimentos sociais. E eu acho que é super relevante, né, no sentido dessas mulheres negras do presente, né, entenderem que são histórias que falam de nós, né? Eu estou tratando do caso da Narcisa, né, que está acontecendo ali em 1904, 1905, né? Mas se a gente for parar para pensar, não são tantas gerações, né, de lá para cá, é coisa de 3, 4 gerações no máximo. Então são histórias muito recentes, né? São histórias que estão muito recentes aí e que ajudam a pensar o nosso lugar no mundo, né, o nosso lugar social. Então, eu acho que são histórias que falam realmente sobre nós e também ajudam a gente a entender o nosso lugar no mundo, né, e como a gente pode mudar, né, esses fatores também. Acho que mais ou menos isso. Viajei um pouquinho aqui, mas... Não, mas tá ótimo, Cléo, foi ótimo. E aí, falando desse lugar no mundo, né, nesse seu lugar no mundo, né, eu ia chamar um pouco, você tocou aí de passagem na questão da educação, né, na sua atuação como professora. Eu ia te perguntar, né, como é que a experiência dessas mulheres negras do imediato pós-abolição se fazem presentes na sua sala de aula? E aí eu pergunto não só pela questão, vamos dizer assim, de conteúdo, de abordar isso enquanto um conteúdo de aula, né? Mas de que forma, né, o fato de você pesquisar sobre essas mulheres te dá um outro olhar sobre as experiências dos seus alunos, também em grande parte negros, e, sobretudo, alunas também negras, né? De que forma essa tua experiência, enquanto pesquisadora, se faz presente na tua sala de aula? Uhum. Sim. Eu acho que assim começar, né, dizendo que assim eu sou professora, né, da rede pública de educação aqui do município do Rio, né,
atuo em comunidade, né? Então assim, meus alunos são negros e negras em sua ampla maioria, né? E assim, é desafiador, sabe, Silvia? É extremamente desafiador, muitas vezes, né? Vou chegar no ponto, né, que você colocou, mas eu tenho percebido que realmente, assim, essa relação acadêmica, né, academia e escola básica, realmente fazer essa ligação, ela não é tão direta, né, como a gente gostaria que fosse, né? A verdade é essa. Acho que quando a gente está no chão da escola, a gente percebe que está muito distante, né? Essa ligação, ela não está tão direta aí como a gente espera, né, almeja que um dia aconteça, né? Mas você tocou num ponto muito importante, que eu acho que a primeira vista é que, assim, eu chego na sala de aula, né, com uma história, uma trajetória acadêmica, né, de participação em movimentos políticos, e eu sou uma mulher negra também, né, e esteticamente, né, as crianças, elas me veem, então não há nem dúvida, né, sobre isso. Eu acho que, no primeiro momento, há um acolhimento pelo próprio sujeito que eu sou, né? O próprio sujeito que eu sou, com as minhas características, com a minha trajetória, né? A minha história de vida que eu venho construindo até aqui, elas, de certa forma, eu construí, né, uma sensibilidade que acaba sendo, assim, inerente ao longo do tempo e que serve de acolhimento, né, para essas crianças, né? No primeiro momento, eu acho que a relação, né, essa live falando do afeto, a relação do afeto, a relação do acolhimento a primeira, é a questão do primeiro contato, né? É interessante que eu percebia, né, no início, né, quando eu comecei a atuar na educação básica, né, especificamente aqui no Rio, as crianças, elas se sentiam até aliviadas, né, com o fato, né, de ter uma professora de história negra, por mais que aquilo ali não fosse verbalizado, né, você consegue ver na comunicação física, né, nessa comunicação não verbal. Então, assim, o fato de ser uma mulher negra, eu acho que eu já carrego uma responsabilidade muito grande, né? Eu já chego com esse, né, é o meu cartão de visita, né? Eu já me apresento dessa forma e já trago muita coisa comigo, né? Incluindo a responsabilidade, né, sobre essas crianças. Então, você falou uma coisa muito importante, que por mais que nem sempre, né, o saber acadêmico, né, ele chegue diretamente, né, para essas crianças, eu acho que tem que fazer sentido, né? Então, como é que eu penso, né, essa questão de se tratar, né, os feminismos negros, né, o papel aí das mulheres negras ao longo da história na sala de aula? Acho que é trabalhando com a própria história familiar e local dessas crianças, né? Ao se pensar positivamente a história da mãe dessas crianças, das avós, das próprias meninas, né, que são negras, né, que estão no momento ali de reconhecimento, de construção da autoestima, né? É um momento difícil, né, a adolescência, para tudo isso aí. Acho que são marcadores que atingem muito forte mulheres negras. Eu acho que fazer o primeiro momento é realmente fazer sentido, né? Positivar essas trajetórias, pensar na história das próprias trabalhadoras, né, da escola, como dessas famílias, né, dessas meninas também. Eu acho que isso vai se construindo no dia a dia dessa forma, para além do conteúdo, né, que é tratado em sala de aula, né? Eu sempre tento levar para a sala de aula conteúdos relacionados, né, à história das negritudes, à afirmação, valoração da autoestima, né, para se pensar positivamente, né, toda essa construção. Mas eu acho que, né, eu tenho lido muito, né, acho que a coisa do corpo, né, a coisa do corpo fala muito forte, né. Eu sou né, uma mulher negra, né, que se apresenta, né, esse corpo, né, feminino e negro que se apresenta como tal nesse espaço, ele já carrega, né, uma série de potencialidades, né, de responsabilidades e desafios também, né, para se tratar nesse trato, né, com os alunos, né, nessa relação que vai se construindo dia após dia. É desafiador, é extremamente desafiador,
ser uma professora negra, né, no espaço de comunidade, né, com uma gama, né, de crianças, adolescentes negros, é desafiador porque desperta questões, gatilhos que dizem respeito à minha história, né, então me lembro, né, de muitas coisas a partir de cenas cotidianas que acontecem na escola, mas é uma potencialidade muito grande, né, no sentido de poder trabalhar com crianças negras, poder trazer essas histórias positivadas a partir, né, das próprias trajetórias de história local, histórias familiares das famílias, né, das mães, das avós dessas crianças. Então, eu acho que inicialmente é nesse sentido. É primeiro isso para depois ir. É conteúdo também, né? Mas acho que é primeiro isso para depois pensar no conteúdo histórico de uma maneira geral. E é isso, né? Um desafio por dia e a gente vai aprendendo, né? A lidar, né? Com essas questões aí. Tô aprendendo também, né? Sou uma professora, tem muita coisa pela frente aí para aprender, né? Eu acho que é no dia a dia que vai se construindo esse aprendizado, assim, né? Eu acho que quando a gente realmente vai para a sala de aula, é claro que ali a gente já tem algumas impressões, né? Durante o curso, né? Nos processos de estágio, mas realmente é na sala de aula, né, no ensino público, que a gente vê como é que a banda toca, né? Então, acho que é um aprendizado que vai se construindo aí ao longo do tempo. Uhum. Assim como para a pesquisa, né, Cléo, é uma sensibilidade também que a gente vai desenvolvendo para estar na escola, para estar no espaço escolar, né? E como você colocou bem, né, de acolhida com essas crianças, adolescentes, né, e suas histórias, né, e suas histórias familiares, né, o olhar sobre isso, né, e perceber como é que essas histórias, quer dizer, eu estou trabalhando agora, Cléo, virei professora de estágio supervisionado nesse período e no próximo, pelo menos, não sei até quando. E vai dando um certo desespero, né, quando a gente vai vendo o ensino de história colocado como uma coisa tão distante, sabe? Uma narrativa linear e etc. Distante da história de vida, né? Das nossas histórias de vida, da história de vida dos alunos, né? Então, eu tenho pensado um pouco sobre isso, né? Você falou da distância da universidade, da escola, né? E a dificuldade de transpor esses espaços, né? Mas ao mesmo tempo da importância de fazer isso, né? Quer dizer, e não é só da universidade, né? Como você disse, dos movimentos sociais, de uma sensibilidade para perceber esses alunos, né? Nas suas histórias de vida também, e do que eles clamam, né? Fica a gente estudando lá determinadas questões, determinados conteúdos querendo passar para eles coisas que a gente nem sabe, né? Então, assim, aquele factual da história, eu falei assim, gente, mas para que isso, né? Para que enfiar tudo isso na cabeça do garoto? Claro, o garoto vai olhar para a história e dizer assim, para que eu preciso saber disso, né? Então, assim, ele tem que fazer sentido ali para ele, né? No primeiro momento, não é fazer eu acho que assim, quando um planejamento, né, de um professor está perfeito demais, é porque esse planejamento ele não é prático. Não se aplica na prática. Eu acho que assim entender, né, uma coisa assim muito forte que eu entendi é que por mais que a gente faça um planejamento de aulas, né, um planejamento a nível bimestral, semestral, muitas coisas acontecem ao longo do processo, né? A gente tem que mexer diariamente nesse planejamento a partir, né, do que é apresentado para a gente, né? Não adianta fazer uma coisa fechadinha, né, bonitinha. Tem que conhecer esse aluno, né? Conhecer o que esse aluno está apresentando para a gente, né? O que dá certo, o que dá errado, né? Tem dias que dá super errado. E é isso, é aceitar que deu errado, né? E mudar o caminho. Mas tem que fazer uma lógica, né? Tem que ter um sentido lógico na vida desse aluno, né? É extremamente difícil, né? É muito difícil. Tem muitos conteúdos que a gente fica, como é que eu vou fazer isso daqui, né? Como é que eu vou fazer isso fazer sentido? Eu também, eu acho, né, que não sou, né, da opinião
de que a gente também não deva, né, trabalhar o conteúdo, né, por ser maçante, por parecer maçante, alguma coisa assim, né? Eu acho que eles têm que ter esse conteúdo, né, até porque futuramente, né, eles precisam disso daí, mas eles têm que fazer tem que ser apresentado de uma maneira que faça uma lógica na vida dele, porque senão não faz sentido nem para a gente, né, se for apresentado dessa forma. Tem que despertar o interesse, né? Porque senão também você vai dar aquele conteúdo como você vai passar o conteúdo, né? Mas ele não vai se apropriar daquilo, né? Eu acho que é isso, né? Sheila está de volta. Estou de volta. Não, vocês podem continuar falando. Eu vou. Eu é isso, adorei a conversa com a Cléo. Eu acho que não sei se você quer entrar na conversa, Sheila. Pode entrar. Não, eu ia fazer só uma observação sobre um tema que vocês trataram aí desde o início, mas ressaltando a importância do olhar de Cleudisa, sobre os processos crime, que é a questão da violência, né? Cleo falou alguma coisa assim do tipo: eu fiquei surpresa por ver tanta violência, né? Ou não ver violência num período que já era pós-abolição. Não sei se foi muito meio assim, não, mas mais ou menos isso que me deu. Mas eu quis só fazer uma ressalva, que é a questão da história da violência, né? A história da violência do que é violência, né? Isso aí é historicizado, né? O que a gente considera como violência hoje não se considerava antes, né? Então isso aí é muito relativo, né? Tanto no período a escravidão é uma coerção ao trabalho pela violência física. Não tem, isso, é a coerção física do trabalhador, né? Então, é claro que você pode pensar que quando se abole a escravidão, que isso cesse. E não cessa de jeito nenhum, porque a sociedade inteira tinha outras formas também de que nós consideramos hoje como extrema violência, que era, por exemplo, na Revolta da Chibata, de 1910, 20 anos depois da abolição. Não tinha nada necessariamente a ver com escravo, mas tinha a ver com os castigos físicos dos marinheiros na marinha, né? Nos navios, né? Do Brasil. A educação era toda baseada em castigo físico. A criança não fazia alguma coisa, o estudante não fazia alguma coisa, apanhava. A educação familiar era baseada na violência física, né? E o que eu fiquei satisfeita de ver no texto de Cleo foi que ela conseguiu filtrar essa violência, vamos dizer assim, interpretando a forma como esses funcionários da justiça trataram os casos de desavenças entre pessoas que sempre elas eram. A Cleo escolheu algumas escolheu especificamente aquelas que eram as pessoas que eram ex-escravas, né, ex-escravizadas. Então, perceber esse discurso do judiciário e sabendo que aquilo que foi relatado não necessariamente é uma verdade, entre mil aspas, né, uma realidade, mas trabalhar com esses discursos, eu acho que é uma coisa extremamente interessante. E pontuar essa questão da violência, da relativização da violência. Aqui, no final das contas, os trabalhos, conhecer história, como conhecer história através dos processos crime, não é você chegar à conclusão que aquela sociedade era muito violenta, como em priscas eras, historiadores já fizeram isso. Trabalham com processo crime e diziam assim, essa sociedade é muito violenta. Ora, vai trabalhar com processo crime, quer ver o quê? Não dá para ver outra coisa. Então, não se chegar a essa conclusão é uma coisa muito importante. Quer dizer, eu lembro de um caso que você citou,
de duas mulheres que brigaram, esqueci os nomes delas agora. Uma era ex-escrava e a outra era não sei se era, não lembro mais se era também negra, mas não estava caracterizada como ex-escrava, que elas saíram no sopapo, literalmente, dentro de casa. As duas estavam fazendo farinha, se não me engano, fazendo um trabalho doméstico, e as duas brigaram entre elas, e uma estava na casa da outra, sabe? Não era assim, Cléo, mais ou menos, o caso? Então, essas desavenças acontecem em qualquer lugar, em qualquer grupo social. Agora, o que é importante é que conhecer essas histórias, conhecer história, é importante para estudantes, para a sociedade como um todo, porque é uma história que pressupõe a mudança, quer dizer, não tolerar mais esse tipo de ação. Os movimentos sociais foram extremamente positivos nesse sentido, de não tolerar mais a violência física, não se tolera mais para criança, não se tolera mais para trabalhadores, não se tolera mais na educação, não se tolera, não que não ocorra, ocorre, mas não se tolera. Então, isso é importante e chega na importância que eu acho que dá a abolição como uma lei positiva. Né? A lei positiva. O escravo, o escravizado, a escravizada, ele podia apanhar. Né? O homem livre apanhou também, vocês vejam a revolta da Chibata, mas não necessariamente, mas não mais legalmente. Então, isso demora muito tempo. Só agora que a gente está vendo resultados de movimentos sociais importantes, movimentos negros, movimentos feministas, movimentos contra a homofobia. Quer dizer, esses movimentos todos fazem, e conhecer o histórico disso é importante para que a gente provoque as mudanças. Né? Então, eu devo dizer que você está de parabéns pela forma como você trabalhou o seu texto, né? Não é uma pergunta, eu só me meti, como eu falei, que eu sempre acabo me metendo e falando, né? Fazendo alguns comentários. Né? Silvia Silvia? Oi. Ah, você está aí. Silvia ela viajou essa noite, ela deve estar com sono. Tranquilo, Sheila. Mas Silvia fez perguntas extremamente pertinentes e que você se torna, Cléo, um exemplo, né, para muitas pessoas que está tendo uma trajetória acadêmica de sucesso. Todo mundo te elogia. Realmente eu lembrei, né, Silvia, que eu assisti uma entrevista dela, e quando eu falei assim, meu Deus, essa menina fala muito bem, o tema dela é excelente, não sei o quê, e fui atrás de Silvia para perguntar sobre você. Quer dizer, você é um emblema. Nós estamos aqui duas brancas, né, eu e Silvia, isso é uma coisa que na minha geração, e na de Silvia ainda um pouco, ter profissionais negras no meio acadêmico era muito mais difícil do que hoje em dia. Então, nós somos eu sou a velha, Silvia é de médio porte, e você é a nova geração que graças a todos os deuses, todos os orixás, todos os espíritos do mundo, estão trazendo essa nova face, vamos dizer assim, para nosso ofício, né, de historiadoras. Né? Então, eu acho que é assim, fundamental a sua participação, o seu trabalho, e te elogiar muito pela sua facilidade de articulação, de como você deve ser uma professora maravilhosa. Você falou que errou muito, duvido, sabe? Duvido que errou, porque você é muito carismática, né? Você tem um vocabulário fácil, uma coisa assim, tranquila, muito bom. Você está de absoluto parabéns. Né? Silvia, parabéns pela sua orientanda. Né? Espero que agora a Cléo tenha muitas orientandas futuramente negras. Também, brancas também, não vai excluir as brancas, né? Não precisa, mas que sejam mais mulheres negras destoando, né? Não, destoando não, brilhando, né? Brilhando na história.
eu falo da história porque é a história que eu conheço e nós temos ainda muito poucas. Tá bom? Então, parabéns a você, parabéns a Silvia pela orientação, que esse texto ainda é decorrência do seu mestrado ou não? Isso, é uma né? uma síntese, né, da minha Síntese. mestrado. Perfeito, está muito bom. É isso, eu queria agradecer, queria só alertar também, depois vocês podem se despedir também, mas é só alertar que nós já marcamos uma nova, espero que todo mundo assista, né? Todos os autores do livro assistam uns aos outros. Eu vi que Cristiane está aqui, Cristiane Batista, que é uma das autoras também do livro Mulheres Negras, ela tá ou estava assistindo, não sei, não vi, eu não consigo ver se ela sabe, quem vê é Gustavo lá atrás, quem está e quem não está. E o próximo vai ser dia 7 de dezembro, também às 19h30, com Maciel Henrique Coelho. Coelho? Tá certo? Não, Carneiro. Silva, meu Deus, eu não sei. Por que deixa para lá. Eu tô Maciel, que ele vai trabalhar com versões, né, sobre mulheres negras a partir de 2 autores, um de Pernambuco e um da Bahia, com um título, né, Raça Generosa e Santos Pretos, né? Ou seja, é uma outra visão, né? Uma outra visão. Então, dia 7, estejam todos aqui, e lembrando que quem comprar o livro hoje tem 20% de desconto. Eu tenho que fazer isso também, gente, não tem jeito. Eu queria. Bom, não tem jeito, eu tenho que fazer isso, é uma editora e pronto. Mas queria agradecer a vocês duas e dar parabéns pelo tema, pelo tratamento e tudo mais. Sheila, eu que agradeço. Vou agradecer primeiro, depois a Cléo fala, mas assim, foi ótima a conversa, ótimo estar aqui, ótimo ver o seu empenho e a Conceição aí tocando a editora, né? Também, porque também é uma luta, né, gente, de divulgação do conhecimento acadêmico, de circulação. A Ana Pereira também está aí. Ah, tá. Também é do, desculpa, também é do livro. Aqui no livro está Maciel Henrique da Silva, não Carneiro, por isso que eu falei Carneiro, tá certo, eu não estou tão doida assim, não. Desculpa, Silvia, mas é um empenho mesmo, é um trabalhão. Pois é. Então, dizer que foi ótimo estar aqui, conversar, matar a saudade da Cléo, ainda que pela telinha, né? Eu tô indo e vindo, Cléo, do Rio para São João. Então, vamos ver se numa dessas idas e vindas a gente se encontra aqui pelo Rio. Hoje eu estou no Rio. Então, assim, de repente a gente se encontra por aí, consegue matar a saudade presencialmente, mas foi ótimo matar a saudade já e encontrar por aqui, ter esse bate-papo aí que a Sheila nos propiciou. Então, obrigada, Sheila. Obrigada, Cléo, pela conversa e obrigada a todo mundo que estava aqui nos ouvindo. Ô, Silvia, mas é uma vergonha mesmo, né? Eu tô meus amigos já falaram que eu tô praticamente carioca, eu tô até perdendo sotaque, já estão até falando isso. Sotaque. O bairrismo. Carioca. Mas vamos tentar, Silvia, se encontrar assim, né, numa dessas vindas. Eu tô sempre aí. De vez em quando eu vou para Minas, né? Vou esporadicamente para lá, mas agora em casa fixa aqui, mas assim, eu tô muito feliz, né, por essa conversa. Eu acho que foi muito tranquila a conversa, fluiu bem, foi espontânea. Eu tenho gostado cada vez mais dessa coisa da espontaneidade, né? Fiquei, Sheila, pelo amor de Deus, fez vários elogios, eu fico assim, eu não estava preparada, né? Não, mas você é muito boa, Cléo, muito boa. Nossa, mãe, escolha excelente. Obrigada, mas eu estou extremamente feliz por participar com você. Silvia me ensinou, né, muita coisa, me amadureceu muito, né, como historiadora, né, estar com ela, ser orientada por ela. Então, para mim não é nem puxa-saquismo, não, é porque é verdade. Então, assim, aprendi com a Sheila, Cléo, aprendi com a Sheila. Cadeia. Agora eu estou com
Bretas, né? E eu acho muito engraçado, porque eu acho a orientação do Bretas é muito parecida com a orientação da Silvia. Eu acho isso muito interessante, assim, porque a mesma linha, né, de orientação. Então, foi ótimo, né? Porque eu já super adaptada, né? Claro que assim como a Silvia, ele também adora me tirar da zona de conforto, né? Mas eu acho que é importante, eu acho que é isso que amadurece a gente. E agradecer, né, pelo convite, né? Prontamente eu aceitei, porque, né, Imediatamente, ela nem pensou 2 vezes, foi lá. e é isso, agradecer aqui, eu estou vendo pessoas queridas aqui no chat, e quando chamar, estamos aí. Tá ótimo, então, gente. Eu quero agradecer a todos os presentes e todas. Nós não vamos abrir para debates, nós não abrimos da outra vez, se bem que da outra vez nem terminou a live, né, para a gente poder ter essa opção. Mas eu peço a vocês que quem tiver perguntas para fazer, podem enviar para o e-mail da Editora Cantagalo, que é editoracantagalo@gmail.com. Conceição, se estiver ouvindo, coloca aí no chat, por favor. editoracantagalo@gmail.com. Quem tiver perguntas, pode encaminhar para o e-mail da editora, que eu mando pergunta para a Cléo, e ela responde. Não responde, Cléo? Claro. Pois é, porque senão fica muito longa e cansa, né? E as pessoas têm hora e tudo mais. Eu acho que 1h e 20 é um bom tempo para a gente poder. A gente já está 1h30, quase. Né? Mas tá de bom tamanho. Eu acho que passar disso seria assim, eu acho que tá bom, tá interessante. Tá certo? Então vamos encerrar por aqui, agradecendo a todos e a todas, dando os parabéns de novo para a Cléo, para a Silvia, e espero vocês no dia 7 de dezembro, então, com uma conversa com o Maciel Carneiro, né, da Silva, como diz a Ana, e depois a Ana vai marcar também uma conversa com a gente aqui. Ainda não convidamos o entrevistador, né? Mas é isso. Gente, boa noite. Tchau. Silvia, tchau. Cléo, tchau vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.